nós vamos falar um pouco sobre o batismo. E antes de entrarmos no tema, nós gostaríamos de dar a bibliografia para os irmãos que quiserem pesquisar mais a fundo o tema. Então nós iremos mostrar alguns livros, vamos mostrar um deles que iremos mostrar alguns textos. Adventistas ou católicos? Este livro os irmãos poderão adquirir na Renovação Carismática Católica, que a livraria Edições Paulinas tem à venda. Iremos mostrar também páginas do Catecismo Católico, nessa edição, que é o Catecismo Católico de hoje, também acha-se à venda nas Edições Paulinas. Um outro livreto também católico, E Haverá um Só Rebanho. Então o tema aqui, eu acho que é bem sugestivo, é a história, doutrina e prática católica do ecumenismo, a união das igrejas. Iremos mostrar também um texto que está nesse livro, que também pode ser comprado nas Edições Paulinas. Iremos mostrar também um outro texto, O Judaísmo e as Origens do Cristianismo. Este livro, volume 2, o autor é David Flusser. Esse livro se acha à venda na Saraiva ou na Siciliano, duas livrarias comuns que compra-se até pela internet hoje. Um livro, a editora fica no Rio de Janeiro. Iremos mostrar textos também da Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia encontra-se também à venda nas Edições Paulinas. É uma Bíblia muito interessante para pesquisas, tem muito material de pesquisa. Também um livro que encontramos há poucos dias, não iremos mostrar os textos porque ainda não foram escaneados, ainda não estão prontos, mas o livro chama-se Nossa Época à Luz da Profecia. Isso aqui foi escrito nos anos 1930, impresso na publicadora de São Bernardo ainda. Não havia nem a Estação Santo André. E aqui também tem um capítulo sobre o batismo. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse tema. A maioria das religiões hoje batizam numa fórmula. E vamos ver então o que a Bíblia nos recomenda como sendo o batismo verdadeiro. Marcos 16, 15 e 16 nos diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então o que nós encontramos na Bíblia sobre o batismo, uma das primeiras coisas é crer. É preciso crer para ser salvo. Eu creio que isso é comum a todas as religiões. E depois de crer, então, ele será batizado. Mas a Bíblia fala também em Efésios 4, verso 5, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que a Bíblia então está nos recomendando aqui? Que realmente há um só Senhor, uma só fé e um só batismo verdadeiro. Existem muitos batismos, mas pela Bíblia só existe um batismo verdadeiro. Nós vamos descobrir então qual é esse batismo. João 17, verso 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Quem que disse essas palavras? Próprio Jesus. Ele estava, em outras palavras, dando uma receita para a vida eterna. E qual que era essa receita? Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado, que tu enviaste, o seu Pai. Essa era a receita. Vamos ler outro texto. Judas, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Então o que nós vemos nesse verso? Que existe um Deus único, que é nosso Salvador, mas é nosso Salvador por meio de quem? Por meio de Cristo nosso Senhor. Isso é passado, presente e futuro para todo o sempre. Então é um verso muito forte na Bíblia sobre
a nossa salvação. E o apóstolo Paulo, então, chegou a uma conclusão, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Qual é a conclusão que ele chegou? Todavia, para nós, há um só Deus. Quem que é? O Pai. De quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Então Paulo cria em quantas pessoas? 2 pessoas, o Pai e o Filho. O Deus único e o Senhor Jesus Cristo. E palavras de Jesus agora em Mateus 11, verso 27. Disse Jesus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aqui nós notamos o seguinte: será que Jesus se esqueceu aqui de uma terceira pessoa? Porque ele fala aqui de ninguém, não é? Ninguém exclui qualquer outra pessoa. Então aqui Jesus se refere ao Pai como ele, como os 2 únicos que conhecem-se mutuamente, e sem a possível inclusão de uma outra pessoa nessa divindade. E Jesus, falando também em João 17, de 1 a 3, disse o seguinte: depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, palavras do próprio Jesus. E chegamos num verso agora mais conclusivo, Colossenses 3,17. O que diz ali o apóstolo Paulo? E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E agora eu faço uma seguinte pergunta: nós temos que orar em nome de Jesus? Pela Bíblia? Sim. O que mais nós temos que fazer em nome de Jesus? Temos que expulsar demônios em nome de Jesus. O que mais? Curar de um modo geral em nome de Jesus. O que mais? Quem sugere mais um ato de fé? Batizar. Será que batizar seria contrário? A gente vê a palavra ali, tudo, não é? Será que seria fora do tudo? Aqui a Bíblia é bem clara, né? Tudo. Não é quase tudo, é tudo. Então, se é tudo, por que o batizar estaria fora? É isso que nós vamos chegar a descobrir. Mas, realmente, batizar também estaria nesse tudo. E realmente é tudo. Tudo que a gente vê na Bíblia, orar, Jesus deu a oração modelo. Como é que é a oração modelo? Pai nosso que estás nos céus. E a gente termina em nome de quem? Em nome de Jesus. E até ultimamente nós temos observado algumas distorções, né, nesse sentido. Temos ouvido orações que iniciam a Jesus e terminam em nome de Jesus. Então, são coisas que não estão bem claras, né? Porque a gente, pela Bíblia, o exemplo de Cristo foi bem claro. Pai nosso é onde a oração deve ser endereçada. E Jesus é o nosso único intercessor. Ele que intercede por nós, não é? E com esses versos em mente, então vamos observar um pouquinho sobre o batismo. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre o batismo. João 3,16, que é o versuário da Bíblia que nós deveríamos saber de cor e salteado, diz o quê? Vamos ver se todo mundo sabe sem olhar para a tela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha que importante para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Alguém que ama, dá alguma coisa que tem. E ele deu o Filho dele. Somente por esse verso nós já começamos a entender que Jesus é o Filho unigênito. E unigênito no dicionário é único gerado. E não, como alguns dizem,
interpretando diferentemente, não é? A Bíblia nós devemos interpretá-la primeiro literalmente. E somente se não conseguimos uma aplicação literal, aí partimos para um simbolismo. Isso são orientações do Espírito de profecia que nós temos. O versório da Bíblia é bem claro. João 14,6, o que disse Jesus? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus disse isso, ele deu a entender aos judeus mais do que nós entendemos hoje. Porque hoje nós entendemos o caminho, a verdade e a vida só. Mas na verdade as portas do santuário eram caminho, verdade e vida. Então quando os judeus ouviram isso, eles entenderam exatamente, porque eles estavam debaixo ainda daqueles simbolismos de matar o cordeirinho e espargir o sangue no altar. Então, para a remissão dos seus pecados, eles tinham que entrar pela primeira, pela segunda e a terceira porta, que era o Santíssimo, chegaram ao acesso ao Santíssimo. E Jesus falou: eu sou esses 3 passos, esse caminho. Marcos 16, 15 a 16, nós já lemos, vamos repetir. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora eu faço a seguinte pergunta aos irmãos: será que os discípulos entenderam essa ordem ou não? Jesus ficou com eles quantos dias depois que ele ressuscitou? 40 dias. E subiu. E quantos dias depois que veio o Pentecostes? Quem se lembra? 10 dias. Ou seja, entre Jesus ressuscitar, ficar 40 dias com eles, 10 dias ele ficou no céu, e depois de 10 dias somente, 1 semana e meia, não é, um pouco mais, veio o Pentecostes. Será que eles entenderam a ordem de Cristo? 50 dias depois, será que eles desobedeceram a ordem de Cristo? Vamos ver o que a Bíblia relata, não é? Logo no capítulo 2 de Atos, que nós temos esse relato, vamos ver o que os discípulos fizeram. E nesse dia então, que foi exatamente o dia do Pentecostes, Pedro então fez um discurso. E nós sabemos o resultado desse discurso. E no final Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então 10 dias depois somente que Jesus tinha subido, o Espírito Santo desceu, o dom do Espírito Santo, e eles batizaram em nome de Jesus. E por que batizaram em nome de Jesus? Deveria ser a ordem que Jesus tinha dado, não é? Pensamos nós, porque nós vamos ver na Bíblia 35 versos que mostram o batismo em nome de Jesus, no Novo Testamento, depois de Jesus. E somente um verso que mostra ao contrário. Então, pela lógica humana mesmo, a gente deveria raciocinar um pouco, não é? Se eu tenho 35 versos que falam uma mesma coisa, e eu tenho um que fala o contrário daquela mesma coisa, eu vou adotar um e vou fazer uma doutrina em cima de um, ou eu vou pegar os 35 e vou esquecer aquele um? Pela lógica humana, deveria ser isso. Aliás, é isso que a gente sempre escutou, né, na igreja como recomendação básica. Por exemplo, eu vou perguntar para os irmãos: nós podemos fazer uma doutrina com um único texto da Bíblia? O que os irmãos acham? Não podemos? Poder não pode, mas tem gente que faz, não é? Não deve, mas há pessoas que fazem. Há igrejas que pegam um único texto e fazem uma doutrina, e aquela doutrina é baseada num único texto. Mas o correto é pegar a ordem da Bíblia, um pouco ali, um pouco aqui, uns 10 ou 15 textos, pelo menos, uma dúzia deles, eu diria, já estaria bom, que estivessem baseados no mesmo assunto, confirmando o outro, em vários livros, diversos autores, não é, de preferência. Aí sim nós estaríamos num claro assim, diz o Senhor. Então os discípulos batizaram em nome de Jesus 10 dias depois que Jesus subiu. Penso que eles não desrespeitaram a ordem de Cristo. Atos 16, 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 8, 12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus,
batizavam-se homens e mulheres. Nós vamos ver muitos textos que, quando a gente analisa bem, a gente vai perceber que estão todos no batismo em nome de Jesus. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Isso é Paulo escrevendo aos Gálatas. É passar a pertencer a Cristo, não é? Por isso que os cristãos foram chamados cristãos lá em Antioquia da Síria. Por quê? Porque eles eram batizados em Cristo e passavam a pertencer a Ele, viviam para Ele. Então, esse povo só pode ser cristão, só vive falando de Cristo, não é? Pertence a Cristo, não são nem mais desse mundo agora. Foram taxados até pejorativamente, não é? Se a gente olhar na Bíblia, eles rotulavam eles. Atos 10, 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Aqui nós vemos uma exceção. A ordem natural, não é? Seria o batismo em nome de Jesus, em seguida receber o dom do Espírito Santo. Aqui nós vemos uma exceção à regra. Esses já tinham recebido o Espírito Santo, mas não tinham sido ainda batizados. Então Pedro falou o quê? Manda que eles sejam batizados agora em nome de Jesus, para que se cumpra a lei. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Uma exceção. Vamos ver logo uma outra exceção diferente dessa. Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 2, 38 e também 41. Nós já lemos o 38, vamos ler de novo. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, a ordem natural. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então nós vemos que esse foi o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Agora eu pergunto, Pedro poderia ter batizado esses 3.000 num dia? Impossível, não é? Então nós vemos aqui uma outra coisa importante também para nós, que quem possivelmente participou aqui foram os 12, foram 70, e quem sabe mais alguns, não é? Porque 3.000 pessoas não é brincadeira não. Eu fiz um batismo recentemente de 27, não é? Gastei um bom tempo, não é? 3.000, eu acredito que se ele pegasse sozinho, uma semana ele não daria conta, não é? De realizar todos os 3.000. Então o que a gente percebe? Em primeiro lugar, que não é importante quem batiza, mas importante é no nome de quem é batizado. Nós vamos ver texto da Bíblia mostrando isso logo. Aqui nós temos uma outra seção, em Atos 8, 14 a 17. Mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então olha aqui uma outra exceção à regra. Então eles foram batizados, mas não foi feita a cerimônia da imposição das mãos. Então aqui é uma outra recomendação que nós damos, não é? Para aqueles que serão doravante batizados em nome de Jesus. Eu creio que já existem alguns milhares aqui no Brasil, e eu acredito que no mundo serão muitos. Então o importante é seguir o que a Bíblia diz. Então o normal seria o quê? O batismo em nome de Jesus e em seguida a imposição das mãos, pedindo o quê? O Espírito Santo na vida dessa pessoa. Isso é para completar a ordem normal, não é? E tudo isso no mesmo ato, no mesmo momento. Agora aqui temos um outro caso de rebatismo. Se os irmãos observarem esse livro, e haverá um só rebanho, e também um livro que eu até nem citei, mas creio que muitos já possuem, o Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo, também tem um texto semelhante,
Aqui estão recomendando para que não haja rebatismos. Mas a gente vai ver na Bíblia que houveram rebatismos. E que tipo de rebatismos houveram? Vamos ver aqui o que está em Atos 19, 2 a 6. Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Temos aqui um exemplo claro na Bíblia. Como que João batizava? Alguém pode me dizer? Com que palavras? Nem eu sei, porque a Bíblia não relata. Então nós não temos relato. E provavelmente ele batizava sem palavras, porque tanto é que foi necessário, mesmo que haviam sido batizados por ele, serem batizados no nome de Jesus para pertencerem agora a ele e serem cristãos doravante. Então temos mais um texto escrito por Paulo aos Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O detalhe importante desse verso é a palavra fomos. O que a gente entende com fomos? Que ele se incluiu. Ora, Paulo não foi um discípulo de Jesus. Ele foi chamado ali no caminho de Damasco, muitos anos depois de Cristo ter subido ao céu. E quando ele chegou ali na cidade, cego, à procura de alguém que lhe foi indicado, aquele irmão Ananias, que ficou até com medo de recebê-lo, porque ele falou: esse Paulo que está perseguindo os cristãos, eu vou receber ele na minha casa? Senhor, tem piedade de mim, ele vai me matar, não é? Lembra que ele falou? E aí, não fique com medo, ele é um servo escolhido. E aí, então, quando ele chegou à casa daquele homem, foram-lhe impostas as mãos, as escamas caíram, ele voltou a ver. E o último verso do capítulo 12, não é? Se não me engano, ele então fala o quê? Ele o batizou. Então, percebe que quando ele fala que fomos, é porque ele se incluiu nessa ordem. Então veja, até um discípulo que foi posteriormente chamado também cumpriu a ordem de Jesus, que é batizar em nome de Jesus. 1 Coríntios 1, 11 a 13. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Começaram a surgir alguns problemas na época. O ser humano é complicado. Então pessoas começaram a ser batizadas, começaram a batizar também, tipo Paulo, Apolo, Cefas, e começaram a dizer: não, eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Cefas, eu sou do grupo de tal, não é? E então Paulo falou assim: será que alguém foi batizado em nome de Paulo? Será que Cristo está dividido? Porque cada um agora estava num grupo dizendo que o líder dele era aquele, não é? Ou alguém foi batizado em meu nome? E Paulo então resolveu a situação de que forma? O verso seguinte diz o quê? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pronto, foi resolvido. Acabaram-se as contendas. Então, em outras palavras, o que Paulo disse? Não é importante quem batiza, mas é importante em nome de quem a pessoa é batizada. Então, hoje nós temos pessoas que sim, dão uma preferência, não é?
por um determinado pastor. Eu já cheguei a escutar moças que pretendiam se casar e falar, não, quando eu me casar, quem vai ter que me casar é o pastor fulano, porque ele já fez mais de 1000 batismos, né? Não precisa falar nem o nome de quem é, né? Todo mundo já sabe. Mas há aquela preferência, não é? Então a pessoa, não, é o sonho dela, tem que casar com ele. Quer dizer, qual a diferença de um outro? A bênção, quem que vai dar? Ele ou é Deus? É Deus, mas o ser humano tem isso, tem esses detalhes, não é? E assim aconteceu naquela época. Mas Paulo então resolveu tudo isso, dizendo que não era importante quem, mas em nome de quem. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O batismo em nome de Jesus é sancionado com certeza pelo Pai, porque é Ele que deu todo o poder no céu e na terra. Visto esses textos, então vamos adentrar um pouco mais agora na fórmula, né? Na famosa fórmula que todas as igrejas hoje estão utilizando. Para os irmãos terem uma ideia como o ecumenismo está forte, nesse livreto, e haverá um só rebanho, e nesse livreto do ecumenismo, a cartilha sobre o ecumenismo, os irmãos poderão ver aqui os batismos válidos. Eu vou mostrar alguma coisinha, mas muito pouco texto. As igrejas estão mudando a sua fórmula de batismo. Os irmãos podem perguntar para da congregação cristã do Brasil, encontre uma pessoa antiga da congregação, tipo 50 anos, que frequenta lá. Pergunte a ele como é que ele foi batizado. E ele vai lhe dizer que ele foi batizado em nome de Jesus. Agora pergunte a um novo. Novo, eu digo que o batismo ocorreu de 5 ou 10 anos para cá, do ano 2000 para cá. Ele vai lhe contar que ele é batizado em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão na transição, que eu acredito que, como passou-se na Igreja Adventista, também agora estão passando outras igrejas. Um outro exemplo que nós já descobrimos, Testemunha de Jeová. Se os irmãos pegarem um bem antigo, ele vai lhe contar que o batismo era feito sem palavras. Ou seja, eles eram batizados por imersão, pela Bíblia, mas eles eram mergulhados e tirados da água sem nenhuma palavra. Imagino que, naquele tempo, como eles não criam nem em Jesus, como é que eles iam falar alguma coisa? Em nome de Jesus não poderia ser, em nome do Pai e do Espírito Santo também, porque eles não criam na Trindade. Então, acho que a melhor opção era ser mudo mesmo, né? O batismo sem palavras. Mas agora, recentemente, eles estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode perguntar. E agora? Quer dizer, então foi perguntado, né, irmão Márcio? O irmão perguntou, quem mais perguntou? A irmãzinha ali perguntou. Várias pessoas perguntaram já, mas se vocês não creem na Trindade, por que batizam em nome dela? Não, a explicação é outra, porque o Pai, é o Filho e o poder do Espírito Santo estão também na transição. Ou seja, eu acredito hoje que 99,9% estão batizando nessa fórmula que nós conhecemos. Então vamos olhar um pouco a fundo essa fórmula. Mateus 28:18, Jesus falou essas palavras quando estava para subir aos céus. É o último capítulo de Mateus, certo? E aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando foi dada essa autoridade? Quando ele ressuscitou, o que ele falou para Maria? Não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Isso foi de manhãzinha, ao nascer do sol. Mas quando chegou no pôr do sol daquele mesmo dia, ele já permitiu que se tocasse, tá certo? Existe um silêncio na Bíblia por 12 horas. A Bíblia não fala. A hora que ele saiu, falou com Maria, até a hora que ele falou lá com os discípulos à noite no caminho de Emaús, não tem relato. Mas o Espírito de Profecia relata tudo o que aconteceu nessas 12 horas. E ele foi ao céu e recebeu todo o poder no céu e na terra.
Tanto é que depois ele permitiu que se tocasse. E quando ele foi subir agora ao céu, 40 dias depois, né, aí ele falou essas palavras. Então vamos analisar um pouquinho essas palavras. O que Jesus disse? Foi-me dada toda a autoridade. Bom, primeiro ele usou umas palavras importantes aqui. Alguém, ele recebeu. Se ele recebeu, alguém deu. E quem que pode dar? Só Deus, certo? Então Deus, o Pai, deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Então imagina agora uma pessoa com toda a autoridade no universo na mão. Os irmãos nem imaginam o que é isso, não é? O Lula entrou no governo, o filho dele já, não é, tem indústrias, dinheiro e tal, tanta coisa. Uma pequena autoridade de um paizinho pequenininho da América do Sul que é subdesenvolvido, não é? Mas ele está lá se agarrando naquele tronozinho ali, não quer largar a mão, não é? Por quê? O poder dá direitos, dá privilégios, dá muito dinheiro, dá muito, não é que fala, muito status, não é? Imagina uma pessoa agora com toda a autoridade no céu e na terra, no universo. E agora essa pessoa então em seguida fala essas palavras. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual seria o mais lógico? Uma pessoa que tem todo o poder na mão. Batizar? Meu nome. Seria o mais coerente, não é? Ele manda batizar em nome do Pai, não define o nome. Batizar em nome do Filho, não dá o nome. E no Espírito Santo também não define muita coisa, não é? Então o mais correto seria exatamente ele, com toda a autoridade na mão, a lógica da sequência do texto era essa. E a gente vai ver que os livros confirmam isso. E que houveram mudanças. Agora, se ele dissesse essas palavras assim, ó, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide agora, portanto, não é? E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Seria mais coerente? Totalmente coerente. Uma só pessoa, ele tinha todo o poder na mão, e agora, com todo esse poder na mão, batiza em meu nome. Não é? Mais correto. Os irmãos vão ver que daqui a pouco a gente vai mostrar alguns livros, e esses livros mostram como que era esse texto antes do concílio de Nicéia, que Constantino conseguiu colocar o seu dedinho ali, não é? Mudando algumas coisas. E agora vem o último verso. O último verso concorda com o 18 sem problema. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Toda a autoridade na mão, não é? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a promessa do Espírito Santo sendo Ele mesmo, não é? Que é outro assunto, mas aqui é bem claro também. Então percebe que nesses 3 versos a sequência lógica seria essa pessoa com toda a autoridade, delegar a autoridade, batizando no nome dela. Bem, isso é uma análise que nós fazemos. Agora vamos às evidências. Nós temos que ter fé, sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus nos deixa muitas evidências para que a nossa fé seja pela razão, não é? Tem coisas que não é revelado na Bíblia, mas tem outras que são reveladas. Então a nossa fé tem que ser pelas evidências bíblicas, pelos textos. E aqui nós temos a Bíblia de Jerusalém. E aqui embaixo os irmãos poderão ver, aliás, primeiro ali em cima, os irmãos poderão ver o texto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em vermelhinho. Está pequeno ali? Lá em cima, no final do texto, tem uma letrinha, né? A gente vê que a letra é C. E aqui, quem está bom de vista, vai encontrar essa letrinha aqui, C. E essa letra C se refere a um comentário da letra C que está no rodapé. E quando a gente vai ler esse comentário, não se preocupe que eu vou aumentar ele, não é? Agora eu vou aumentar o texto, os irmãos poderão ler. E aí a letra C, olha o que diz. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Ponto. Vou trabalhar um pouquinho dessa frase aqui. Todos entendem o que é uso litúrgico? Alguém tem uma dúvida sobre liturgia? O que é liturgia? A gente precisa entender. Costume, que mais? Alguém quer falar mais?
doutrina, não é muito, mas está ali. Ritual, está bem próximo, ritual, não é? O que é liturgia? Quem já foi católico? Mas já foi católico. Então, quando o padre fala lá, o Senhor está no meio de vós, não, ele fala uma palavra, todo mundo repete, o Senhor está no meio de vós, não é? Não é assim? Ele fala uma outra frase, fala um texto, uma frase aí, irmã que já foi católica. Esteja convosco, Ele está no meio de vós. São uma série de frases que a liturgia católica, as pessoas decoram. E eles começam a repetir, sabe exatamente a hora que tem que falar aquilo. Mecanicamente. A ladainha são as rezas, né? Então, tem toda aquela liturgia. Quando o ancião vai à igreja, agora eu vou falar da igreja adventista, quando o ancião vai no quartinho, né, fazer a plataforma, ele tem um papelzinho ali, que chama a ordem do culto. Então tem ali quem vai orar, qual hino que vai cantar, quem que vai fazer o sermão, quem que faz a oração, quem que faz a música, a doxologia. Aquilo é uma liturgia, é a ordem do culto. Aquela liturgia é para a igreja adventista, cada igreja tem a sua. Então a liturgia é isso. Quer dizer, então olha o que o texto está falando. Essa fórmula reflete, influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Quer dizer, a comunidade primitiva é os apóstolos, não tinha. Depois dos apóstolos, foi fixado, quer dizer, surgiu. Influência da liturgia, quer dizer, o povo começou a repetir, apareceu a fórmula. E a gente vai ver os livros comentando como surgiu, quem colocou na Bíblia, não existia na Bíblia, não é? E aí a própria Bíblia fala, olha, sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Atos 1:5, 2:38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Esse mais tarde, quando a gente vai estudar na história, daqui a pouco eu vou mostrar os textos, são 3 séculos, há 4 séculos. Ela foi oficializada no Concílio de Niceia e Concílio de Constantinopla, que foi no ano 325 e 375 da nossa era. Quer dizer, no 4º século, começou antes, mas foi sacramentada no 4º século. Então esse mais tarde, olha, 400 anos é muito tempo, não é? Para mudarem-se as coisas. Então, a própria Bíblia católica diz a origem desse texto, que não é bíblico. E uma coisa eu digo aos irmãos, a Igreja Católica é uma das igrejas mais sinceras naquilo que escreve. Eles falam, olha, nós mudamos a guarda do sábado para o domingo pela nossa autoridade, e ponto. E quem não crer é excomungado. Acabou, transparente. Não recorre a textos fantasmagóricos, né? Textos que dizem uma coisa e querem que se acredita outra na Bíblia, que é bíblico, né? A própria Igreja Católica fala, não é bíblico essa doutrina, a doutrina é minha, é um dogma, não existe na Bíblia. E vocês têm que crer porque o Papa assim o quis, ponto. E o católico obedece, ele reconhece o poder do Papa acima da Bíblia, acima de Deus. Ponto. E o católico é sincero nesse ponto. Esse slide é aquilo, só que digitado, né? Lá é escaneado, fotografado, e aqui temos o texto digitado, mas é o mesmo texto. Vamos agora para outro livro. Esse livro é Eusébio de Cesareia, o nome do livro, Eusébio é o autor, e o nome do livro é História Eclesiástica, os 4 primeiros séculos da Igreja Cristã. Então é a história da Igreja Cristã nos 4 primeiros séculos. Vamos ver o que temos na página 86. Diz lá que foram expulsos da terra da Judéia e seguiram um caminho pregando o Evangelho a todas as nações, confiando no socorro de Cristo, que disse, ide e ensinai todas as nações em meu nome. Os irmãos vão ver, esse texto é muito parecido com o original antes do Concílio de Niceia. Daqui a pouco eu vou mostrar em outro livro. Na página 174. É impossível enumerar as dádivas que a igreja por todo o mundo recebeu de Deus,
e os feitos realizados no nome de Jesus Cristo. Também outro texto bem claro em relação a Jesus. O judaísmo e as origens do cristianismo. Esse aqui eu já mostrei, esse livro aqui, volume 2. Não se esqueça se forem comprar, porque tem volume 1, 2 e 3, do mesmo autor e com o mesmo nome. O texto de Eusébio antes do concílio de Nicéia. Só que nós vamos ler um pouquinho, é o que está bem pequenininho ali, mas a fórmula trinitária franca, o início ali que está sublinhado em cima. A fórmula trinitária franca aqui é de fato notável, mas já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula trinitária faltam em todas as citações da passagem de Mateus, nos escritos de Eusébio, anteriores ao concílio de Nicéia. Então, não existia antes. Como que começou a existir? E o texto, ele mostra como é que era o texto antes de Nicéia, agora já em vermelho aqui. E o texto era assim: Ide, tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Ponto. Nem a ordem do batismo e nem a fórmula trinitariana. Agora vamos pensar um pouquinho. Quantos livros do Novo Testamento nós temos chamados sinópticos, ou seja, que são parecidos, semelhantes? 4, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que em Marcos não tem, Lucas não tem e João também não tem? Só tem num, Mateus. Então, pela lógica, se fosse uma ordem de Cristo, expressa de Cristo, tinha que estar repetido nos 4, pelo menos isso. Os outros 3, será que esqueceram? É uma passagem importantíssima, que hoje as pessoas são obrigadas a batizar dessa forma, não é? Tem um pastor da Assembleia que descobriu na Bíblia isso tudo e começou a batizar em nome de Jesus. Ele foi chamado lá e falou: se você não corrigir todos esses teus batismos, você vai ser convidado a se retirar. E ele voltou atrás. Quer dizer, então, existem acordos hoje, e a gente vai mostrar daqui a pouco os textos que estão hoje na cartilha do ecumenismo, que as igrejas têm que seguir. E quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, vá até os judeus messiânicos. Pergunte a eles, né? Nós perguntamos, mandamos um e-mail para eles, e eles responderam que realmente, porque o judeu, ele conta, né, de pai para filho. Ele vai sempre falando de pai para filho a Bíblia e os feitos que Deus faz por eles. E então eles contaram o quê? Que isso é de pai para filho contado. Que Eusébio de Cesareia era o responsável pelas Bíblias no tempo de Constantino. E que ele recebeu a ordem de Constantino para colocar esse texto, senão ele seria banido para a Espanha. Ora, a Espanha naquela época de Constantino, quem estuda história, vai ver que eram os bárbaros que moravam ali, os vikings, aqueles povos terríveis. Quem caísse lá, estava morto, não é? Então, por medo da vida terrena, ele consentiu em alterar a Bíblia eterna. Então, isso vai ser algo que vai ser cobrado dele com certeza, não é? Mesmo porque milhões de pessoas hoje estão sendo enganadas nesse ponto. Bem, esse livro também é uma fórmula, uma evidência nossa. Agora vamos ver quem foi o autor da mudança nessa fórmula. Vamos ver agora eventos e evidências, livros que confirmam isso. Esse é o livro A Trindade, que é um livro que defende a Trindade, escrito pela Igreja Adventista. Na página 190 temos esse texto. A Igreja Católica Romana chegara durante a Idade Média à conclusão de que a Trindade era o mais central e fundamental dos ensinamentos. Assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da Igreja medieval. Em outras palavras, é um livro adventista afirmando que o que a Igreja Católica prega, que realmente isso é uma verdade, que a Trindade hoje é o dogma central da Igreja Católica e que durante a Idade Média ela chegou a essa conclusão e aceitou esse dogma. Os irmãos sabem a diferença de dogma e doutrina?
O que é uma doutrina? Um ensinamento bíblico, não é? Eu já falei aqui há um tempo atrás, mas vou repetir de novo que é importante. Eu posso fazer uma doutrina com um único texto? Não devo, né? Mas tem pessoas que fazem. Pegam um texto e baseiam a sua doutrina em um único texto. Agora, a Igreja Católica aqui está falando que não é nem doutrina, isso é um dogma. O que é dogma, então? É imposto pela Igreja Católica, não precisa estar na Bíblia, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Está na Bíblia? Não. Fala um outro dogma, quem foi católico aí. O dogma da Santíssima Trindade, por exemplo. Está na Bíblia? Não. A Igreja Católica mesmo fala. O padre mesmo, a irmãzinha aqui contou a sua experiência, não é? Vou só relatar. Ela, no início, ela também ficou com dúvida se realmente não existia na Bíblia a Trindade. Ela foi perguntar ao quem? Ao padre. Chegou lá na igreja, chamou o padre e falou: padre, essa doutrina existe? Ele falou: existe, não é? Nós seremos salvos por elas. E os três vieram juntos. E aí a segunda pergunta que ela fez: e onde que está na Bíblia? Ele falou: não existe na Bíblia, não é? Esse é um dogma do Santo Papa. Então, o Papa formula certos dogmas. E o católico não pode nem questionar, ele não pode nem duvidar de um dogma, porque se ele duvidar, ele é excomungado. Esse foi um dos dogmas desenvolvidos na Idade Média, isso é a história que nos conta. E isso está no livro A Trindade Adventista, mas foi tirado do Pelican, volume 3, página 279, a origem, né, a fonte desse texto aí. Ou seja, quem defende essa doutrina, com certeza deve ter ligações ou terá, não é, com o Vaticano, porque a doutrina é católica, é a principal, não é só a doutrina, é a principal. Vamos ao catecismo agora, vamos ver o que o catecismo fala. Esse é o catecismo da edição do Vaticano II, 1964. Então foi o segundo Concílio Vaticano II. E lá eles definiram então todas as regras para o ecumenismo. Esses livretos sobre ecumenismo, a série deles, né, tem aqui uma meia dúzia, cada um diferente, tudo surgiu a partir de 64. Antes não havia, não existia. Tudo começou aí. E esse foi o catecismo que foi gerado, revisado, proveniente desse concílio. E olha o que diz esse catecismo. Nós não temos a versão em português, não encontramos aqui no Brasil. Não sei se foi editado, se foi traduzido, né? Mas está em inglês. Mas tem do lado a tradução, não se preocupe. Ninguém vai precisar aprender inglês hoje, não. Pode ser a partir de amanhã, tá bom? Depois que nós apresentamos um assunto sobre ecumenismo para a Associação da Igreja Adventista em São Paulo, então o pastor ministerial, ao final da reunião, ele disse uma coisa que eu achei interessante, que foi bem assim espontâneo. Ele falou: olha, concordei com muita coisa, alguma coisa eu não concordo, mas de uma coisa eu vou sair daqui com a certeza, que amanhã eu vou procurar uma escola de inglês, que eu não quero ser enganado. Ele falou essas palavras, eu guardei até hoje. Olha o que disse ali, que está em amarelo ali do lado esquerdo, está traduzido do lado direito. Em Cristo, ali está em inglês, né, into Christ, ou seja, em português é em Cristo. Na Bíblia nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo, número 6. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos 2,38, 8,16, 10,48, 19,5, nos diz batizando em nome de Jesus, que é uma pessoa. Uma melhor tradução diria para o nome de Jesus, pessoa. Unicamente no quarto século, a fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. Então percebe o que o catecismo está dizendo aí? Claramente, que não existia. Somente quando isso entrou em evidência, quarto século, Concílio de Nicéia e Constantinopla. Mas tem mais textos, na página 166. Em adição, nós vimos como a igreja primitiva batizava. Primeiro o anúncio do Evangelho, consequentemente fé,
e o ato com o qual era selado em forma perfeita com o batismo, em nome da pessoa de Jesus Cristo. Aparece o que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Mais tarde, no nome de Jesus, foi elaborado e tornou-se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então percebe que o catecismo aqui é bem claro, quer dizer, mais tarde foi elaborado, né? Entre aspas, foi sofisticado, foi melhorado, né? Em outras palavras. Bem, agora vem a pergunta, a igreja adventista batizava em nome de Jesus? Sim ou não? Bom, se eu creio que a igreja adventista surgiu no mundo para resgatar toda a verdade que havia sido deitada por terra pelo homem do papado, então uma das verdades que teria que ter sido restaurada seria essa, está certo? Então o que restaurou? O sábado, restaurou regime alimentar, restaurou o quê? Profecia, restaurou o quê? Que mais? Entendimento, santuário, né? Tanta coisa tinha sido derrubado, feito cópias aqui na terra, né? E agora esse ponto, será que não havia sido restaurado? Com certeza, não é? E agora começam a surgir livros. Então a gente percebe então que até os anos 40 a igreja batizava sim em nome de Jesus. E quem quiser confirmar isso, então adquira esse livro da Renovação Carismática Católica, na página 58. Então o autor, que é um padre, acusando então a igreja adventista, diz, o texto ali, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os adventistas batizam apenas em nome do Filho Jesus, como vocês fazem? Então, é uma acusação. Por que ele está acusando? Porque a igreja, na época que foi escrito o livro, batizava em nome de Jesus. Aí quem lê o livro vai descobrir o quê? Que esse livro foi editado nos anos 40, 1940, e escrito na Tchecoslováquia. Então a gente descobre que na Europa, até os anos 40, com certeza, a igreja batizava ainda em nome de Jesus. Descobrimos recentemente esse livro aqui, Nossa Época à Luz da Profecia. É um livro impresso em 1930 aqui no Brasil. E o autor não é nem do irmão White, o autor é uma outra pessoa, William Spicer. E tem aqui um capítulo sobre o batismo. E nós vemos nesse capítulo que a igreja adventista batizava em nome de Jesus. Um livro impresso no Brasil, na década de 30. Agora vamos para a história. O que diz a história? Vimos os apóstolos, vimos o catecismo, agora vamos ver a história. Os livros de história normais, enciclopédias. O que eles falam? Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365, 366. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. E no volume 3 diz o quê? Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Então, quem quiser conferir, vá atrás, né? Faça como os bereanos de fato, vão atrás. Vai às bibliotecas públicas lá, acha-se essas enciclopédias antigas. Enciclopédia Câney de Religião, página 53. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Por que hora fala segundo, hora terceiro, hora quarto? Porque realmente começou, a história é longa, né? Quem quiser estudar sobre a Trindade, entre digita Trindade no Google. Nós vamos ver milhares, eu não sei se chega a milhões de sites. E tem as histórias todas, podem pesquisar. Tem enciclopédias de graça hoje. Enciclopédia Católica, de 1913. Aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Então, ele reconhece isso. Novo Dicionário Universal, editado por M. Le Chatre, francês, né? Página 1467. A trindade platônica é meramente um rearranjo das antigas trindades que datam dos povos antigos. A concepção da trindade divina pode ser encontrada em todas as antigas religiões pagãs. Isso é sério. A trindade, nós podemos afirmar que é um dogma de fé católico, a origem.
Se nós formos ao dicionário, Aurélio, a tradução de trindade, nós temos isto. 1. Na doutrina cristã, é o dogma da união de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só Deus. Então, o próprio dicionário diz que é um dogma, não é uma doutrina, ou seja, não tem base bíblica. 2. Divindade tríplice nas religiões pagãs. E assim vai outras aplicações, não é? E no catecismo, na página 11 do Catecismo do Católico de hoje, que é esse vermelhinho aqui, os irmãos vão encontrar esse texto aqui. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. É a base. E toda é a base mesmo. E eu costumo dizer que a Trindade é para a Igreja Católica, assim como o santuário é para a Igreja Adventista. É a base, não é? E na página 12 diz assim, olha, a Igreja estudou este mistério com grande solicitude e depois de 4 séculos de investigações, decidiu expressar a doutrina deste modo. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra. Então são 3 mesmo, tá certo? Distintas. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são 3 deuses, mas um só Deus. E quando a gente aperta, aí eles dizem que é um mistério. Ninguém consegue explicar mesmo, não é? E quando a gente aperta um ancião e mostra alguns textos, não, realmente só no céu, porque não está revelado e tal, não é? Mas a Igreja Católica fala uma coisa interessante aqui nessa revista, 30 de outubro de 1950. Nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não seja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Em outras palavras, não existe base bíblica, não existe um assim diz o Senhor. E agora vamos ao livro A Um Só Rebanho. Então vamos ver hoje, terminando, então nós vamos ver agora sobre o batismo em si, como que é considerado pelo ecumenismo. Então esse livro A Um Só Rebanho é o título dele. Só que o comentário, bem na capa embaixo, diz assim, ó, História, Doutrina e Prática Católica do Ecumenismo. Então é a prática do ecumenismo. E olha o que fala ali. Diversas igrejas batizam sem dúvida validamente. Então vamos ver agora o que é um batismo válido e um batismo não válido para o ecumenismo. Por essa razão, um cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado nem sequer sob condição, quando ele foi batizado validamente. Consequentemente, as certidões de batismo delas valem para nós como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas, igrejas orientais, episcopais do Brasil, luteranas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, batistas e adventistas. O que esse autor está dizendo aqui? Quer dizer, isso envolve muitos autores, mas o que o livro está afirmando, com base, chefe da Igreja Católica, que apoia tudo isso. O que a gente entende isso na prática? Na prática quer dizer o quê? Se eu pegar o meu certificado de batismo e levar lá na Igreja Católica, eu falo, bom, hoje eu já cansei do adventismo, não quero mais saber do adventismo, vou ser católico, tá certo? Eu pego o meu certificado, vou lá na Igreja Católica, viu, irmã? Seu irmão pode fazer esse teste, pergunta para o padre um dia, mas vai ficar surpreso. E o que ele vai dizer? Me mostra o teu certificado. Quando ele virar o verso e ele vê que foi batizado validamente, que é na fórmula católica, ele vai dizer, você já é nosso, não precisa mais nada. Não precisa rebatizar, não precisa fazer a primeira comunhão, não precisa fazer mais nada. Olha o que o irmão falou, nem todos puderam ouvir, né? Eu vou relatar rapidamente. Um ancião disse o quê? Que luteranos, metodistas, presbiterianos, hoje podem ser aceitos na Igreja Adventista por profissão de fé. Isso quer dizer o quê? Que está sendo cumprido o acordo bilateral. Isso foi um acordo feito 15 anos de diálogos.
com a Igreja Católica. Vou contar mais uma experiênciazinha, aconteceu em Goiânia. A moça começou a namorar com um rapaz católico e o pastor adventista falou, não caso. Católico com adventista, julgo desigual, não caso, não vai ter casamento. E ela queria casar de noiva, né? É o sonho de toda moça. Aceitou ir falar com o padre. Se sujeitou a isso, né? Por amor, né? Se faz tudo, né? Dizem. E chegou lá, falou para o padre. O padre fez a seguinte pergunta para ela assim, você é de que religião? Eu sou adventista sétimo dia. Traga seu certificado de batismo. Aí ela foi lá em casa, pegou o certificado. Ele olhou o verso, falou, tudo bem, quando você quer o casamento? Podemos marcar já. Não precisou absolutamente nada. Por quê? Ele está cumprindo os acordos. Agora, as outras partes têm que cumprir os acordos também. Aí nós vamos saber qual que é o válido, né? Validamente. O que quer dizer validamente? O batismo válido do ponto de vista ecumênico, não é? Já vou adiantar de antemão para os irmãos que forem batizados hoje em nome de Jesus, não é válido ecumenicamente. Não é reconhecido pela Igreja Católica e por todas as igrejas ecumênicas, não é? E olha o que diz o Catecismo, página 354, parágrafo 1278. Quem tiver em casa um catecismo, não sei se a irmã tem, guardou? Não guardou. Quem comprar um catecismo moderno, procura pelo parágrafo, porque esse parágrafo eu descobri que vale em qualquer versão, pode ser grosso, fino. Se tiver esse parágrafo, é esse assunto. Eles mantêm essa ordem. E diz assim, no parágrafo 278, o rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água, olha o detalhe, o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está no link ali embaixo, Catecismo de A a Z, tripod.com, conteúdo de A a Z, batismo. Quem não quiser comprar, pode pegar esse link, copiar e baixar para o seu mico em casa o artigo todo. Bom, olha o que o Catecismo está falando ali. A Igreja Católica batizava como, antigamente? Aspersão. Qual que era a primeira opção agora que está no Catecismo atual? Mergulhar na água. Imersão. Percebe como as partes estão mudando para o jogo chegar num final feliz? Se é imersão ou aspersão, mas importante é a Santíssima Trindade. Se foi batizado nessa fórmula, ele é um batismo válido. Agora, o pior ainda vem aí, não é? 1271 agora o parágrafo, esse é o mais forte. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, lembra o que é válido? Acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Então, quem continua com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula validamente católica, então ele é considerado como irmão em Cristo no Senhor, pelos católicos apostólicos romanos. Esse é um dos motivos porque muitas pessoas estão tomando a sua decisão hoje de se batizar em nome de Jesus. Eu digo hoje no mundo, não é aqui localmente, mas no mundo. Não sei aqui o motivo de qualquer um, porque eu não cheguei a perguntar o motivo, mas eu acredito que aqui talvez hajam alguns com esse mesmo pressentimento, com esse mesmo motivo. Por quê? Eu penso que é a última amarra que nos prendia ao catolicismo, o último fiozinho, agora é lançado fora. E pelo menos comigo foi assim, eu cheguei a essa conclusão, que era a única coisa que ainda alguém podia me dizer que eu fosse católico ainda, então eu quis me livrar desse último resquício. Ao único Deus, nosso Salvador,
por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. É isso que a Bíblia nos garante. É isso que nós temos como um assíduo do Senhor e evidências bíblicas claras. E 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há o quê? Um só Deus e o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. E nós sabemos que os passos para o batismo, no mínimo, são esses 3. É preciso o quê? Arrependimento é o primeiro passo. Tivemos aqui hoje um caso típico, não é? Que nós não podemos batizar uma pessoa que publicamente ainda não se definiu e deixou os seus pecados públicos. Não queremos julgar ninguém. Não podemos avaliar e nem saber o pecado de nenhum dos irmãos, escondidos. Mas pecados públicos que são conhecimento de todos, nós não podemos compactuar e assinar embaixo, não é? Então, é preciso o quê? Um arrependimento. Um arrependimento genuíno. Quer dizer, arrependimento é deixar o pecado. O que Jesus disse para Maria? Vai e não peques mais. Ele não condenou. Ninguém aqui condena ninguém. Quem sou eu para condenar ninguém? Mas Jesus falou, vai e não peques mais. Ou seja, está em pecado? Tudo bem, não peques mais. Quando você parar de pecar, ótimo, né? Você se arrependeu. É preciso fé. Nós já vemos que temos que crer em Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. E o último passo, aprender. Os discípulos ensinavam primeiro. Nós não batizamos assim por espontaneidade, não é? É preciso o quê? Instruções primeiro, né? Para chegarmos ao passo do batismo. Aí que nós temos o caso de Filipe e o eunuco. Aí muitos vão dizer assim, não, mas ele estava ali, olha, ele só disse, eu creio que me impeça de eu ser batizado, e foi batizado, não é? Muitos argumentam assim. Só que não leem os versos anteriores do capítulo. O que ele veio fazer lá em Jerusalém? Ele veio cumprir a lei. Ele era um judeu mesmo morando lá naquele outro país. Ele só não tinha aceito a Jesus, mas ele guardava o sábado, ele guardava os mandamentos, ele cumpria os rituais, ele veio fazer as suas ofertas lá em Jerusalém. Ele era um judeu perfeito, ele não tinha ainda entendido sobre Jesus, só. Quando ele entendeu, pronto, era isso que faltava, não é? E a Bíblia relata então que seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era isso que faltava para ele, mais nada. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então esse é o exemplo que nós temos na Bíblia, em Atos capítulo 8. E muitos dizem, bem, mas e no batismo de Jesus? Ali havia uma trindade? Será? Então vamos tirar essa dúvida já, não é? Antes de nós terminarmos o assunto. Então em João 1:29 a Bíblia relata assim, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, apontando assim quando ele viu chegar lá ao longe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o símbolo que apontava para Jesus? Os símbolos. Os irmãos se lembram? Na Bíblia, no Velho Testamento, nos rituais. Cordeiro era o principal, para quem tinha um dinheirinho, certo? E quem não tinha dinheiro, era pobre. Uma pomba. Interessante? Eram os dois símbolos principais. Então, quando João olhou, ele viu o primeiro símbolo principal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chegou. E agora Jesus foi batizado. E no momento do batismo, eis que aparece uma figura, né? Semelhante a uma pomba. E aí alguns dizem, aqui a Trindade se manifestou. O Pai falando do céu, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo como pomba, não é? Mas nós vamos ver que não é bem isso. Que as mesmas palavras que nós ouvimos aqui no batismo, também nós vamos ouvir lá no Monte da Transfiguração.
As mesmas figuras também nós vamos ver lá. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, não é? E quando a gente abre o desejado na página 112, o capítulo é o batismo, não precisa procurar muito. Olha o que nós vimos ali. Nunca dantes haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto, mas não. O próprio Pai responderá à petição do Filho. Então, Deus, o Pai que falou. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Então, se cumprem ali no batismo de Jesus os dois símbolos principais que apontavam para ele, para os ricos e para os pobres. Então a gente vê que as Bíblias falam algumas coisas, né? Mas a gente sabe que a verdade para aqueles que buscam vai ser encontrada. Basta pesquisar. 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa é uma foto do local do batismo de Jesus. Essa foto quem tirou, por acaso, foi a irmã ali do irmão Sérgio. Ela esteve em Israel ano passado, eu pedi a ela, falei, talvez eu nunca vou conseguir ir lá, mas ela foi, né? Faz favor para mim, bate uma foto, porque eu quero ter uma ideia do tamanho do rio, né? Eu achava que era um rio enorme, o Jordão, não é? E quando eu vejo a foto, é um riozinho, como a gente tem feito batismo aí, as dezenas, um riozinho pequeno, não é? Quantos metros tem ali? 6, 8, no máximo, não mais que isso. É nesse local que o Gugu recentemente foi lá batizar, né? Que saiu na televisão, que pessoas estão indo lá batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas foi, não é? Então, aqui nós vemos ali fotos, escadarias, né? Tem lugar para corais, lugar para as pessoas sentarem e assistirem, tem lugar para fazer fila, tem arquibancadas, aqui tem corrimões, aqui é um lugar público especial para batismos. E muita gente vai ali ser batizada, porque acha que tem alguma coisa, né? O simbolismo de ser batizado no mesmo local que Jesus foi, mas infelizmente não são batizados da forma que ele foi e não seguem o que ele deixou ensinado para seguir, não é? Qual é a sua decisão? Você pode ser adventista ou católico. Então, que cada um de nós possa fazer a sua decisão. Você que está assistindo possa fazer a sua pesquisa e possa descobrir por si mesmo esses textos e talvez outros que existirão que ainda nós não descobrimos, e que essa decisão possa fazer você se tornar um fiel servidor de Cristo, seguindo fielmente as palavras dele. Amém? Que Deus os abençoe. É o nosso desejo e a nossa oração.